Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre intestino e imunidade, assunto especial e importante para a sua saúde. Para quem quiser, pode fazer as perguntas, pode compartilhar a live, essa live bem legal, onde a gente vai começar falando sobre intestino. E o que o intestino é? O intestino a gente tem milhões de bactérias, vírus, fungos, e eles vão estar todos trabalhando a nosso favor, para a nossa digestão, nosso metabolismo, a nossa imunidade, ou vão estar trabalhando contra a gente. Olá pessoal, boa noite, quem está chegando aí, E a gente sabe que o nosso intestino, ele tem muitos neurônios, Ele tem essa conexão direta, através do nervo vago com o cérebro, formando o que a gente chama desse intestino, esse eixo intestino-cérebro, que é bem importante. A gente sabe também que no intestino é produzido neurotransmissores, como a serotonina. Aliás, grande parte da serotonina é produzida no intestino, mas essa serotonina não vai para o cérebro, tá bom, pessoal? A serotonina do cérebro é produzida no cérebro. A gente também sabe que alterações da nossa microbiota intestinal podem impactar em transtornos como ansiedade, depressão e doenças inflamatórias, Então, o intestino é muito importante para a nossa saúde. E essa relação, então, do nosso intestino e o sistema imunológico, como é que isso acontece, A gente sabe que mais ou menos 70% das células imunológicas, do nosso corpo estão localizadas no nosso intestino. Então, a gente tem que começar a pensar que o intestino é um órgão de defesa do nosso organismo, E a gente sabe que a microbiota intestinal vai fazer um papel decisivo também, porque a microbiota, ela também atua como uma barreira protetora contra os micro-organismos, principalmente aqueles patogênicos. A gente sempre ouve gente falar de bactérias boas, bactérias ruins, Na verdade, a gente tem que pensar que a bactéria, ela tem que estar no lugar certo, na quantidade certa, Então, aí a gente vai ver se é uma bactéria boa, Mas uma bactéria dita boa em excesso pode não ser tão interessante para ti, Então, é por isso que a gente tem que ter cada micro-organismo na sua quantidade, no seu lugar certo. E aí, por exemplo, o supercrescimento de bactérias pode dar o SIBO, Onde aquela pessoa que começa a estufar, tem muitos gases, Mesmo em jejum tem muitos gases, Claro que não é específico disso, mas pode ser SIBO, E esse SIBO vai alterar bastante a imunidade dessa pessoa, E uma das coisas que a gente nota é que pessoas com problemas de intestino acabam tendo problemas de pele também, Tá tudo conectado, E a gente sabe que, por exemplo, no nosso intestino, lá naquela camada de muco e nas células epiteliais, que são aquela barreira mesmo que separa, a luz do intestino com o nosso corpo, ali nessas camadas, elas vão estar protegendo, para que muita coisa não passe para o sangue. E além disso, a gente sabe que aquela região ali em volta do intestino é cheia de células, de defesa. Então a gente vai ver que toda a nossa resposta imune, ela vai ser montada muitas vezes ali com as coisas que estão ou não passando pelo nosso intestino. A gente tem várias estruturas, por exemplo, no nosso intestino delgado, que vão ser responsáveis por reconhecer e combater micro-organismos invasores, por exemplo. Então a gente vê muito que o que passa pelo nosso intestino vai ser algo que pode ser um gatilho para o nosso sistema imunológico. Por isso, naquela pessoa que não está com o intestino bom, quando começa a comer aqueles alimentos potencialmente inflamatórios, como glúten, caseína, amendoim, que eu falo muito, entre muitos outros, isso acaba sendo um gatilho inflamatório, acaba ativando o sistema imune, e isso acaba em um efeito cascata, indo lá em algum órgão mais fraco daquela pessoa, trazendo problemas. Isso é muito comum, pessoas que têm muita inflamação. Claro que na doença inflamatória intestinal, como Crohn, retocolite, isso vai ser, essa ação imunológica vai ser local, essa inflamação vai ser local, mas a gente tem muita gente que tem Hashimoto, por exemplo, que é aquela doença lá que ataca mais a tireoide, mas o Hashimoto ataca todo o corpo, especialmente o cérebro e o cerebelo, para quem acha que o Hashimoto, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, ataca só a tireoide, não, ataca tudo, ataca cérebro, ataca o fígado, pode atacar qualquer órgão, Então a gente vê assim que as doenças autoimunes, onde o teu corpo está atacando o teu próprio corpo, a gente sempre vai ter essa relação muito forte do intestino, E se a gente não ajustar esse intestino, vai ser mais difícil de controlar essa doença autoimune.
Por quê? Porque no intestino, em volta do intestino, tá todas as células do sistema imunológico, né? Como eu falei, 70% do sistema imunológico está ali, em volta, e está cheio de células importantes, células linfócitos B, linfócitos T, as placas de Peia, né? E todo esse sistema imune intestinal com macrófago, células dendríticas, os linfócitos, né? E tudo isso por quê? E por que a natureza, né? O nosso corpo humano é sábio. Por que a natureza botou tantas coisas em volta, tanto sistema de defesa, sistema imunológico em volta do nosso intestino? Porque ali é uma grande porta de entrada de bactérias, de patógenos ou de substâncias ou de moléculas que não deveriam entrar, né? E principalmente a gente fala aí sobre o intestino permeável, o leaky gut, onde essa defesa, essa barreira é, né, alterada. Essa barreira, ela tá permeável. E isso vai fazer com que esteja mais predisposto a uma série de doenças, né? Então, por isso que a gente fala, se você tá com qualquer inflamação, infecção, doença autoimune, né, você tem que tratar o seu intestino, porque a sua imunidade depende muito do seu intestino. E tenho certeza que pessoas que estão com uma imunidade mais baixa, provavelmente tem algum problema relacionado ao seu intestino. Claro que não, né, não exclusivamente, porque eu vejo, por exemplo, muita gente estressada, baixa imunidade, claro, mas ao baixar essa imunidade na pessoa estressada, ela também vai alterar o nervo vago, que eu falei antes aqui. E o nervo vago é muito importante para manter o seu intestino em dia. Por isso que as pessoas estressadas, né, elas tendem a ter mais problemas de intestino e problemas de imunidade, porque vai afetar o vago também. E o vago é muito importante para dar um sinal anti-inflamatório e antipermeabilidade intestinal no seu intestino. E você ativa o vago fazendo o quê? Descansando, regenerando, dormindo bem, não se estressando muito, né? Fazendo yoga, fazendo respiração, fazendo uma oração, né? Tendo momentos prazerosos, momentos relaxantes, tudo isso favorece mais esse sistema mais parasimpático, que é do vago, né? E para fugir um pouco do nessa dominância simpática que a gente anda o tempo todo, onde a gente está o tempo todo muito ativado, a gente está o tempo todo, né, muito preocupado com tudo, muito nesse sistema de alarme, e aí seu intestino não vai funcionar, seu sistema imunológico não vai funcionar, né, e nada vai funcionar. A gente também tem aqui no nosso intestino alguns metabólitos imunorreguladores que são bem importantes aí quando a gente fala aí da nossa imunidade, como por exemplo os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos por bactérias que fermentam as fibras, né? Aí está uma das causas por que é tão importante a gente comer fibra. Come fibra, é fermentada, produz essas substâncias boas que vão lá ter um efeito fantástico no nosso intestino e também no nosso corpo e também em relação à nossa imunidade, né? Reduzindo as inflamações, por exemplo. Outra coisa bem interessante da gente ver é que a disbiose, que é uma coisa que eu falo bastante, hoje em dia muita gente, muito médico fala, muito nutricionista, muito profissional da saúde fala em disbiose, que essa desregulação das bactérias, dos vírus, de todos vamos pensar, de toda essa flora, né? Todos esses animais, esses seres vivos que estão ali no nosso intestino estão de forma desregulada e ao ficarem desregulados vão causar inflamações, vão causar problemas e vão causar desregulações do nosso sistema imunológico, né? Então, o disbiose vai prejudicar a sua imunidade com certeza e vai propiciar, né, que você possa ter uma chance maior de ter, por exemplo, doenças autoimunes, né? Eu sempre lembro para vocês, eu atendo muito paciente com doença autoimune, né? Sempre, praticamente todo dia eu tenho algum paciente com doença autoimune e 100% desses pacientes tem algum problema relacionado ao seu intestino. Mesmo que você vá ao banheiro fazer o número 2 todos os dias, né? Mesmo que de repente você não estufe. Normalmente, se a gente faz algum exame mais aprofundado, a gente sempre acha alguma coisa. Mas normalmente essas pessoas que têm doenças autoimunes, elas já têm alterações intestinais, já têm sintomas, né? Praticamente todas têm sintomas, mas mesmo aquelas que não têm sintomas, se a gente for atrás mais a fundo, né, existem alguns exames para a gente identificar isso, a gente consegue olhar, né? Por exemplo, coprológico funcional, um coprológico funcional bem feito pode identificar, né, alguns marcadores inflamatórios, marcadores de permeabilidade intestinal, né? Claro que existe coprológico funcional mais básico e os mais completos, claro que os mais completos normalmente são mais caros, mas às vezes dão informações críticas para que a gente consiga fazer uma prescrição mais assertiva, né?
Mas, assim, em geral, né, eu sempre digo para vocês, né, o mais importante, o que está ao alcance de todos vocês, e isso não precisa do médico, não precisa do nutricionista, é que vocês comam comida de verdade. Isso todo mundo pode fazer. Isso é uma das coisas que ajuda muito a melhorar o seu intestino e melhorar a sua imunidade, tá? Comer comida de verdade. Isso é uma das coisas mais importantes. Porque quando a gente fala aí das causas, por que a gente está com o intestino ruim, por que a gente está com a nossa imunidade tão ruim, começa, né, pela alimentação inadequada. E quem está aqui na live já sabe por que é a alimentação inadequada e por que o intestino importa tanto para a imunidade, né? Outra coisa que a gente nota é que pessoas que fazem uso excessivo de antibiótico, lembrando que antibiótico é muito importante, mas aquela pessoa que por qualquer coisa já quer tomar um antibiótico, não é por aí. Os antibióticos têm problemas, eles vão fazer uma alteração, né, muitas vezes momentânea na microbiota intestinal, e deve ser usados, né, quando necessário. Os antibióticos salvam e já salvaram muitas vidas. Agora o excesso, né, como tudo na vida, o excesso vai ser ruim. Outra questão bem importante, né, é que eu falei um pouquinho já aqui, estresse crônico. Além do estresse crônico fazer muito mal para o seu intestino, faz muito mal para a sua imunidade. E faz mal para a imunidade de forma direta, né, e também faz mal para o seu intestino, e os dois juntos piora e potencializa esse problema que o estresse faz no nosso corpo, né, enfraquece o nosso sistema imunológico por todos os lados aonde a gente vê, né. Então é bem importante, né. E a gente sabe também, né, que o intestino ele vai regular esses processos inflamatórios, essas respostas a infecções. Por exemplo, como eu falei, ácidos graxos de cadeia curta são muito importantes para a saúde intestinal e a saúde do corpo como um todo. Inclusive, existem formas de você, inclusive, suplementar os ácidos graxos de cadeia curta, mas para mim, nada melhor do que as tuas bactérias do teu intestino. Através da tua alimentação, comendo fibras prebióticas, você produz os seus ácidos graxos de cadeia curta, né, na quantidade e na forma que você precisa, né? O corpo ele se autorregula maravilhosamente bem. Claro que muitas vezes você vai ter que lançar mão desses ácidos graxos de cadeia curta de forma de suplementação, mas aí em questões bem específicas, né? E aí, como é que a gente faz para melhorar o nosso intestino? Tá? Da primeira parte, muito importante falar de fibra, né? Fibra é muito importante para o nosso intestino. Claro que melhor, muitas vezes, se você está com alguma desregulação no seu intestino, busca uma nutricionista para te ajudar, porque fibra de mais também pode inchar, pode dar gases, pode dar estufamento, né? Tudo com o seu, né, com moderação, né? E lembrando que aonde que a gente tem fibras? Né? Nos legumes, né? Coisas bem simples, na cenoura, na beterraba, no brócolis, na abóbora, no couve-flor, no chuchu. Aliás, o chuchu é muito bom de fibra, viu? Embora muita gente ache que não tem nenhum gosto, mas o chuchu é excelente para o nosso intestino, tá? O chuchu tem bastante fibra, tá? Umas fibras boas para o nosso intestino. Vegetais, né? Espinafre, couve, alface, rúcula, agrião e frutas. Frutas também são riquíssimas em fibra, né, em componentes importantes para o nosso intestino, tá? Agora, eu vou ter uma coisa para vocês, tá? Nada adianta você comer um monte de legumes, um monte de vegetais, se você não toma água. Isso eu digo para vocês, uma briga que eu tenho no consultório diariamente, o que tem de gente que não toma água, pessoal. Aquela fórmula básica que eu falo, 35 ml de água por quilo de peso por dia, é isso que a gente tem que tomar. Ah, mas eu não consigo... Mas eu não gosto de água, mas eu não consigo tomar água, tá? Isso não é uma questão de que conseguir ou não. É uma questão, a mesma coisa que como você escova os dentes todos os dias, como você toma banho, como você se veste, você tem que tomar água. Não adianta, é inegociável que você tome 35 ml de água por quilo de peso para vários motivos. Aliás, o que eu vejo de mulheres que estão cheias de dor de cabeça, enxaqueca, e simplesmente se você começar a tomar mais água, vai embora a dor de cabeça. Mulheres constipadas. Ação número 1 que tem que fazer é tomar 35 ml de água por quilo de peso. Isso vai resolver toda a constipação das mulheres? Claro que não, mas eu tenho certeza que já vai ajudar. Então, hidratação é fundamental, tá? Fundamental. O próximo, talvez seja um dos itens mais difíceis, que é a regulação do estresse. Eu falei para vocês que o nervo vago, que é um nervo principalmente, né, dessa área mais parasimpática, que é essa área do restauro, do descanso, da regeneração, e o nervo vago tem ações importantíssimas, anti-inflamatórias, anti-permeabilidade intestinal. Então o nervo vago é o amigo do intestino. Só que se você é estressada, se você trabalha o dia inteiro,
Se você não consegue relaxar, você não consegue ativar o nervo vago. E aí você provavelmente tem uma maior chance de ter problemas intestinais que vão te levar a maiores problemas de imunidade. Por isso também que quem é muito estressado, muitas vezes acaba pegando mais, né? Resfriados, tem uma imunidade pior. Quando pega qualquer doença, fica por mais tempo, tem que tomar mais antibiótico e assim por diante, né? Tem uma infecção urinária, tem infecções urinárias de repetição, muito comum nas mulheres, aliás. E infecções urinárias de repetição, a gente tem que pensar na imunidade, tem que pensar no estresse, a gente tem que pensar no intestino, na desbiose intestinal. E agora a gente já está falando, né, nessas pessoas com infecções urinárias, na desbiose vaginal, né? Então tudo isso importa, né? Olha só que interessante, né? E por último e não menos importante também, quando a gente fala de intestino e de imunidade, a gente tem que falar de sono. Porque vou dizer para vocês que quem não dorme vai ter uma maior chance de desregular o seu sistema imunológico e também, lá, por último, também desregular o seu intestino. E como tudo na vida, para ter um bom sono, a gente teve várias lives já falando sobre sono, mas é muito importante você ter rotina. O seu intestino também precisa de rotina. O seu sistema imunológico também gosta de rotina. Por isso que muitas vezes quando você sai fora da rotina, pode desregular o intestino. Isso é muito comum nas mulheres em viagens, né? Mas se você desregular o intestino, daqui a pouco você desregula o sono e daqui a pouco você desregula a imunidade. Tudo anda junto, tá? E o ser humano é um ser que gosta muito de rotina para funcionar direito. Quanto mais rotina estivermos, né, melhor a gente fica. Ó, a Marilice, minha paciente, ó, 40 dias sem corticoide. Amém, coisa boa, Marilice, que coisa boa, né? A Marilice tem algumas questões bem complexas, mas coisa boa, né? A gente sabe como, né, aqueles que precisam de corticoide, tudo bem, né? Mas usar corticoide o tempo todo, tem alguma coisa que tá errada, né? E a Marilice sabe o quanto a gente trabalha, né? E já trabalhou e vai continuar trabalhando para manter a saúde, né? Tem gente que tem questões mais complexas que outras, né? Mas para todo mundo, eu vou dizer, pessoal, para todo mundo que tá com a imunidade fraca hoje, olha para o seu intestino, tá? Se você olhar para o seu intestino, é impossível que a sua imunidade não melhore. Vai resolver todos os teus problemas de imunidade? Provavelmente não. Mas que vai te dar uma boa ajuda, eu tenho certeza que vai, tá? Então, resumindo, pessoal, o intestino é muito importante para a nossa saúde. O nosso intestino tem milhões de células de defesa em volta do intestino, pronto para sentir tudo o que está passando ali. Se você desregular o seu intestino, você desregula a sua imunidade. E assim como se a sua imunidade está desregulada, você tem que olhar para o intestino, né? É mais um fator, né? Mais algo que eu mando para vocês, a importância de você cuidar do seu intestino, né? Eu digo, né, é muito importante a gente orar e vigiar, né? Quando a gente fala de uma forma filosófica de orar e vigiar todos os dias, a gente tem que também vigiar o nosso intestino. Porque se você quer ter saúde, você vai ter que cuidar do seu intestino. E você vai ter que cuidar do seu intestino todos os dias da sua vida, se você quiser ter uma vida longa, saudável e com muita energia pelo tempo que você tiver aqui nesse planeta na Terra, tá bom, pessoal? Era esse o recado de hoje. Se você conhece alguém que vive doente, manda essa live para ele. Se você conhece alguém que está com o intestino desregulado, também manda essa live para ele, tá? E se vocês quiserem, né, vocês também podem assistir essas lives que elas ficam depois salvas também lá no YouTube, tá bom, pessoal? Uma excelente semana, muita saúde a todos e até a nossa próxima segunda-feira aí com outro assunto relacionado à saúde. Tchau, tchau.